A equipe do Cinema e Vídeo entrevistou o diretor José Padilha e os atores do filme. Confira como foi. Eu não escolhi, quer dizer, ninguém me chamou para fazer o filme. Eu estava numa reunião na MGM, a MGM tinha, a Metro-Goldwyn-Mayer tinha trocado, né? Tinha saído um grupo de pessoas e entrado outro, e eles estavam chamando vários cineastas para conversar, eles me chamaram para conversar lá e me mostraram vários projetos de filme que eles tinham. E durante a reunião com 2 executivos da empresa, todos os projetos que eles me apresentavam eu não me interessava em fazer. Mas atrás de um dos executivos tinha um pôster do Robocop. E eu olhava aquele pôster, eu via o projeto, olhava aquele pôster, eu via o projeto, e no final da reunião eu falei, galera, vamos fazer aquele ali, ó, que está atrás de vocês. Aí eles, pum, olharam para trás, olharam para mim, olharam de novo para ver se eu estava sério. E 2 dias depois, aí me perguntaram qual é a ideia, por que você quer fazer esse filme? Eu falei, eu acho que eu consigo fazer um filme sobre a política dos drones, do uso dessas aeronaves não tripuladas e da subsequente substituição de soldados por robôs e o impacto que isso pode ter na geopolítica mesmo. Fazer um filme com conteúdo, em vez de fazer um filme só de entretenimento. E aí 2 dias depois eles me ligaram para o meu agente nos Estados Unidos, ele me ligou e falou, olha, eu não sei o que você falou lá naquela reunião, mas eles estão chamando você para fazer o Robocop, e aqui estamos nós. Sellers sees the commerciality in it, but I think he also... Ele começou dizendo que já faz muito tempo, então ele usou a palavra nostalgia ou saudade, né? Porque já faz muito tempo. Ele disse provavelmente o Sellers viu um lado comercial, né? Na roupa, além de um lado estético, da sensibilidade artística. O Tim Burton foi quem começou com esse visual e o look foi sendo diluído, foi sendo aproveitado por outros diretores de outra maneira diferente. Mas enfim, o tom desse gênero, né, o primeiro a fazer isso foram realmente o Tim e o Tom, baseados na obra do Frank Miller, do Dark Knight, né, mas além da questão do uniforme negro, não é só fisicamente, esteticamente negro, há um subtom, um subtexto aí também desse lado sombrio negro. Falou que a profundidade do filme é muito interessante, é um filme socialmente, politicamente, filosoficamente muito profundo, sem ter que dar na cabeça das pessoas com essa profundidade. É entretenimento, apesar disso tudo. It's so dark. Eu ignorei a expectativa dos fãs, porque primeiro não existe uma massa uniforme de fãs. Cada fã tem uma expectativa. E se eu fosse tentar pensar na expectativa dos fãs, eu estava liquidado. Que fã é esse, né? Agora, eu tentei e fui o mais fiel possível ao conceito básico do personagem Robocop, que para mim, na minha leitura original, quando eu vi o filme, e hoje em dia, depois de ter estudado bastante o filme para fazer esse filme, é que o Robocop é um personagem que traz dentro dele uma ideia filosófica, é a ideia de que quando você automatiza a violência, você abre a porta para o fascismo. That's my job, to keep it alive. Como é que ele conseguiu se manter dentro do personagem com aquele uniforme e o pessoal fazendo tanta coisa, mexendo, ajustando, quando o diretor gritava ação, né? Ele disse, é meu trabalho, né? As dificuldades técnicas do uniforme faziam com que fosse difícil, ele tinha que separar uma linguagem corporal e uma linguagem emocional, que era geralmente expressa pela face, expressão facial, já que o corpo dele é mecanizado, né? Não haveria como expressar emoções através do corpo. É uma dificuldade técnica extra, ele disse que mais seria como se ele fizesse um personagem que tivesse uma deficiência física, ou enfim, também haveria essa dicotomia entre a linguagem corporal e a expressão facial. Ele disse que certamente foi desafiador se manter concentrado enquanto o pessoal fazia os ajustes, né, no uniforme nas cenas mais emocionais, sobretudo. E que ele está muito feliz de ele ter feito esse filme agora e não 10 anos atrás, porque ele tem muito mais paciência e muito mais concentração. Emotional scenes, it was I'm glad I did this movie now and not. The only way I would have
wanted to play it. O único modo de interpretar o personagem, né, que era o único modo que ele tinha de interpretar o personagem, que já estava desenvolvido pelo José, né, ele já estava nesse caminho, ele já tinha sido desenvolvido. Ele falou, é isso o que eu vejo. E o José falou, eu também vejo isso, né? E ele disse também, e aí ele levou mais longe, e que há tantos vilões tão bons que foram feitos, tão bem feitos, brilhantes. Ele citou o Gene Hackman no Super-Homem como um vilão que não só é brilhante, mas surpreendentemente engraçado. Quem diria que Gene Hackman tinha humor, não é? Mas ele disse, enfim, que o José e os roteiristas tinham já desenvolvido muito bem o personagem para ele. No fim, ele tomou, o personagem, toma decisões ruins, mas ele é um cara complexo, sem necessariamente estar interessado em se mostrar um cara que acha interessante ele ser complexo. He's ever done for me, for my money. He's so good in Superman and so funny, and who knew Gene Hackman was funny? Eu não tenho num contrato com o estúdio obrigação de fazer um segundo filme, de modo que eu não pensei numa franquia. O problema é do próximo diretor que for fazer isso. Eu respeito os fãs do Robocop, eu sou um fã do Robocop. Eu adoro o primeiro Robocop, Eu não gosto do segundo nem do terceiro, mas eu gosto do primeiro. Mine was the opposite. When I heard Jose, I said, no, I don't want to do it. A dele foi o oposto. Ele ouviu o que o José ia fazer, ele falou, não quero mais. But it was too late then. You already signed the contract. Ele disse que todos vão dizer isso, que o Kinnaman falou. É por causa do Padilha. Ele falou que, na verdade, ele deve ter sido o último a chegar no elenco. Ele, além do Padilha, ele se interessava, ele era fã do Joe in the Killing, ele era fã do Gary Oldman, fã de todo o elenco, e esse foi um fator decisivo para ele fazer o filme. E ele fala sempre isso, que, claro, também é o Padilha. Ele diz que cada vez que ele fala isso, a cabeça do Padilha vai crescendo visivelmente, e o Padilha falou que é por isso, então, que ele está sempre de boné e tal. Mas ele falou que, na verdade, a resposta honesta é que sim, o Padilha e o elenco foram os fatores decisivos. The honest answer in the cast. Meu nome é Kelson, sou do site e do programa de televisão Cinema e Vídeo. Minha pergunta é para você, Padilha, e depois também para o Joe Kinnaman. Eu queria saber, Padilha, primeiramente, a gente já falou aqui que você fez ótimos filmes no Brasil, Ônibus 174, um excelente documentário, serve de uma grande reflexão para muitas coisas, e depois veio Tropa de Elite, que foi realmente, acho que o ápice da sua carreira até então, e agora com esse filme. Eu gostaria de saber o seguinte, o que você enfrentou de dificuldade quando você recebeu o convite para dirigir Robocop? Você atuar num filme milionário, um filme diferente, um filme lá fora, na sua carreira internacional, e trabalhar com um elenco tão bom como esse que vocês escolheram. E para o Joe, eu gostaria de saber como foi para ele trabalhar um novo Robocop, a diferença que tem com o velho Robocop. O Michael Keaton disse que não assistiu o primeiro filme, mas o Joe, eu gostaria de saber se ele pegou alguma coisa do Peter Weller para esse novo personagem. Tá bom. Olha, fazer um filme no Brasil, do jeito que a maioria dos filmes brasileiros são feitos, e no meu caso em particular, eu escrevo os meus roteiros, junto com o Braulio uma vez, junto com o Pimentel e tal, mas eu escrevo meus roteiros, eu produzo os filmes, e eu dirijo os filmes, e no caso do Tropa 2 ainda distribuí o filme. Então eu tenho um controle sobre o que eu estou fazendo formal enorme. Né? Eu faço o que eu quero na hora, do jeito que eu quero, e sem ter que conversar a respeito. Num filme de 130 milhões de dólares de estúdio, que tem um investimento desse tamanho, é evidente que as pessoas que estão administrando o estúdio têm um interesse se o filme vai vender ou não, se vai fazer dinheiro ou não. E tem aquela questão, olha, se você politiza muito o filme, você vai espantar uma audiência de direita, se você faz isso, existe isso. E Hollywood, não é só nesse filme. Todos os filmes grandes em Hollywood têm essa questão. E Hollywood desenvolveu mecanismos para lidar com isso. Por isso que existem agentes, managers. Os produtores fazem a intermediação entre o estúdio e o diretor. Tem um advogado, tem uma estrutura que faz esse meio campo, né? No caso do Robocop, eu consegui fazer um filme político mesmo, e do jeito que eu queria, apesar de eu não ter o controle formal. Formalmente, o estúdio pode pegar o filme e fazer o que ele quer.
E a gente conseguiu, por sorte, fazer um filme complexo e também eu tinha o apoio dos atores que queriam fazer esse filme. E aí era a parte criativa toda do filme unida, querendo fazer um filme fora dos moldes, vamos dizer assim, do Iron Man, do Spider-Man, né? I mean, I think I've probably seen the original 20 to 25 times when I was a kid. Ele procurou criar um Robocop com movimentos super-humanos, foi a palavra que ele usou. Óbvio, ele aproveitou algumas coisas do Robocop original, por exemplo, ele citou que com uma homenagem ao original, ele primeiro virava a cabeça e depois virava o resto do corpo para homenagear o primeiro. Ele disse que o personagem é um papel diferente, ele vem do teatro, em que personagens são interpretados e reinterpretados por outros atores várias vezes, então reinterpretar um personagem que já existia para ele não era nenhum problema, ele já fez isso bastante. Eles têm o Robocop dele e o anterior tem o mesmo nome, mas diferentes jornadas diferentes. Nessa nova versão, o Alex Murphy acorda Robocop vivo, consciente, com memórias, com todos os seus processos cognitivos, né, intactos, e vê a nova realidade dele, e isso muda a pessoa. Quando o José contou para ele a história, mostrou que era um personagem complexo, e é isso que interessa a ele. Ele quer personagens que são tantos contrastes, são tantas fases, ele procura, ao escolher personagens que tenham contrastes no seu comportamento, no seu desenvolvimento ao longo do filme, e que esse personagem era muito rico. Where I would turn my head first and the shoulders would come afterwards.